Você prepara a comida com carinho, escolhe ingredientes pensando no que é melhor, e quando finalmente chega a hora da refeição, seu bebê simplesmente fecha a boca. Você tenta mais uma vez, muda a colher, faz carinho, respira fundo, mas dentro de você começa aquela pergunta silenciosa: o que eu estou fazendo errado? E talvez o mais difícil não seja ele não comer. É o que isso faz você sentir depois. A culpa, a insegurança, o medo de não estar cuidando como deveria. Se você já passou por isso, quero que saiba uma coisa. Você não está sozinha. Hoje eu vou te contar 3 verdades que quase ninguém explica para as mães e que podem mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. Antes de qualquer dica ou explicação, eu quero que você respire comigo por um instante e escute isso com calma. O que você está vivendo é muito mais comum do que parece. Muitas mães passam exatamente por esse momento em silêncio, achando que são as únicas que não conseguem fazer o bebê comer direito. A hora da refeição, que deveria ser tranquila, começa a virar um peso. Você pensa no que outras mães dizem, compara com outros bebês, lembra dos vídeos em que tudo parece fácil, e então surge aquela sensação incômoda de que talvez você esteja falhando, mas não está. Existe uma coisa que quase ninguém fala. Quando o bebê não quer comer, quem mais sofre normalmente é a mãe, porque não é só comida, é cuidado, é amor, é a vontade de ver o filho bem, e quando ele recusa, parece que todo esse esforço não está sendo suficiente. Se você já terminou uma refeição cansada, frustrada ou até com vontade de chorar, saiba que isso não significa fraqueza. Significa apenas que você se importa. E muito. E justamente por se importar, acaba carregando um peso que não precisava carregar sozinha. Aqui não existe julgamento. Não é sobre acertar ou errar. É sobre entender o que está acontecendo de verdade e aliviar esse coração que já está cansado. Porque quando a culpa diminui, tudo começa a ficar um pouco mais leve, inclusive para o bebê. Agora imagine uma cena comum, talvez parecida com a sua. A comida está pronta, o pratinho organizado com cuidado. Você senta o bebê na cadeirinha e tenta começar a refeição com calma. No começo existe esperança. Hoje vai dar certo, você pensa. Você oferece a primeira colher. Ele vira o rosto. Você tenta de novo, muda o tom da voz, faz um carinho. Espera alguns segundos. Nada. A comida começa a esfriar, enquanto você procura novas formas de convencer. Um brinquedo, uma música, aquele jeitinho que funcionou outro dia. Por fora, você continua tentando manter a paciência. Mas por dentro, pensamentos começam a aparecer. Será que ele não gosta do que eu fiz? Será que está faltando alguma coisa? Será que eu estou errando? O tempo passa. A refeição vira tentativa, e não mais conexão. No fim, você recolhe o prato quase inteiro, com aquela mistura de cansaço e frustração que ninguém vê. E mesmo sabendo que fez o possível, fica aquela sensação silenciosa de derrota. Mas aqui vem algo importante, e talvez surpreendente. Muitas vezes, essa cena não significa que existe um problema real com o seu bebê ou com você. Na verdade, pode ser apenas parte de um processo que quase ninguém explica direito para as mães. A primeira verdade que quase ninguém explica é esta. No começo, o objetivo do bebê não é comer grandes quantidades. O verdadeiro foco é conhecer a comida. Parece simples, mas entender isso muda completamente a forma como você olha para a refeição. Para o bebê, tudo ainda é novidade. A cor, o cheiro, a textura, a temperatura, cada detalhe é uma descoberta. Enquanto nós olhamos para o prato pensando em nutrição e quantidade, ele está vivendo um processo de exploração. E explorar leva tempo. É por isso que, muitas vezes, ele pega a comida com a mão, aperta, joga no chão ou apenas encosta e observa. Para muitos adultos isso pode parecer desperdício ou desinteresse, mas na verdade é aprendizado. Cada pequeno contato ajuda o cérebro dele a entender o que é aquele alimento. Quando a gente não sabe disso, é fácil achar que a refeição só valeu se o prato terminou vazio. Só que essa expectativa cria uma pressão silenciosa, e a pressão transforma um momento que poderia ser leve em algo cheio de ansiedade, principalmente para você. Talvez ninguém tenha te dito, mas progresso nem sempre parece progresso. Um bebê que cheira a comida, lambe a colher ou brinca com os pedaços, já está dando passos importantes. Nem sempre dá para ver resultado imediato, mas ele está acontecendo. E aqui entra algo muito importante. Não medir o sucesso da refeição
pela quantidade que ele comeu naquele dia. Alguns dias serão melhores, outros nem tanto, e isso é normal. O desenvolvimento não é uma linha reta. Quando você começa a enxergar a refeição como um momento de descoberta, em vez de uma prova que precisa ser aprovada, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, o clima fica mais leve, e o bebê sente essa diferença. E isso nos leva à segunda verdade, que é delicada, porque ninguém faz isso por mal. Na verdade, acontece justamente porque você ama seu bebê e quer ver ele bem. Existe uma pressão invisível que pode surgir durante a refeição, e muitas vezes ela passa despercebida. Ela aparece quando você pensa: ele precisa comer mais um pouco. Então você insiste só mais uma vez, faz o aviãozinho, distrai com um desenho, pede só mais uma colher. Tudo com boa intenção. Só que, para o bebê, a experiência começa a mudar. O momento deixa de ser exploração e passa a parecer obrigação. Os bebês percebem muito mais do que imaginamos. Eles sentem a tensão no ambiente, o tom da voz, a expectativa no olhar. Mesmo sem entender palavras, conseguem perceber quando existe ansiedade. E quando a refeição fica carregada dessa energia, o corpo deles responde, muitas vezes recusando ainda mais. Isso não significa que você está errando. Significa apenas que está tentando ajudar da única forma que aprendeu até agora. Muitas mães cresceram ouvindo que criança precisa comer tudo, que prato vazio é sinal de sucesso. Então, naturalmente, repetem esse padrão sem perceber. O problema é que quando a comida vira uma negociação constante, o bebê pode começar a associar aquele momento com desconforto. E aí, nasce um ciclo cansativo. Ele recusa. Você tenta mais, ele recusa de novo. E ambos saem frustrados. Talvez você já tenha vivido isso. A refeição começa tranquila, mas aos poucos você sente o corpo tenso, tentando encontrar uma estratégia nova para fazer funcionar. Quando percebe, já está mais preocupada com a quantidade do que com o momento em si. Diminuir a pressão não é desistir da alimentação, é apenas mudar o foco. Em vez de controlar quanto ele come, você passa a cuidar do ambiente. Um ambiente leve, sem insistência excessiva, onde ele se sinta seguro para experimentar no próprio ritmo. E se você já pensou, mas antes ele comia melhor, eu quero te contar a terceira verdade. Aquela que costuma trazer um grande alívio quando a mãe entende. O apetite do bebê não é igual todos os dias, e nem deveria ser. Existem fases em que ele come mais, outras em que parece rejeitar quase tudo, e isso faz parte do desenvolvimento natural. Muitas mães se preocupam porque sentem que algo piorou. Mas, na maioria das vezes, o que mudou foi apenas a fase. Quando o crescimento acelera, o apetite aumenta. Depois, o ritmo desacelera. E a fome também muda. Conforme ele cresce, começa a perceber que pode escolher, explorar e dizer não. Isso é autonomia nascendo. Além disso, o bebê não vive a alimentação isolada do resto do mundo. Dentes nascendo, noites mal dormidas, novas descobertas, mudanças na rotina, tudo isso pode influenciar o interesse pela comida. Então, aquele dia em que ele quase não comeu não define nada sozinho. Quando você entende essas oscilações, o olhar muda. Em vez de pensar, meu bebê não come, você começa a perceber, meu bebê está passando por uma fase. E isso já tira um peso enorme do coração. Uma refeição não define a nutrição do seu bebê. O que importa é o conjunto, o tempo, a constância e a forma como ele está aprendendo a se relacionar com a comida. E agora, eu quero te dar algo simples, que você pode começar hoje mesmo. Na próxima refeição, tente tirar o peso da quantidade. Em vez de observar quanto ele come, observe como ele participa. Se toca na comida, cheira, prova um pedacinho ou apenas olha com curiosidade, isso já é avanço. Ofereça com calma e respeite o tempo dele. Se não quiser, tudo bem. O papel da mãe é oferecer. O papel do bebê é decidir quanto consegue naquele momento. Essa pequena mudança costuma reduzir muita tensão. Tente também transformar a refeição em conexão. Sentar junto, comer perto dele, mostrar naturalidade. Muitas vezes, quando a pressão desaparece, a curiosidade volta naturalmente. E lembre, uma refeição difícil não apaga todo o resto. Amanhã existe outra oportunidade. O processo continua. Agora imagine as refeições ficando mais leves com o tempo.
Você senta sem aquele aperto no peito, sem a sensação de que precisa controlar tudo. Alguns dias serão melhores, outros não. Mas isso já não define quem você é como mãe. Quando a culpa diminui, sobra espaço para a conexão. O bebê sente um ambiente mais tranquilo e você começa a perceber pequenos avanços que antes passavam despercebidos. Não existe mágica, existe processo, e você já está nele. Cada vez que escolhe respirar fundo, diminuir a pressão e confiar mais no ritmo do seu filho, algo positivo começa a se construir. E talvez a maior mudança seja interna. Perceber que você não precisa ser perfeita. Precisa apenas estar presente, aprendendo junto com ele. Se esse vídeo trouxe um pouco de alívio para o seu coração, quero que você saiba que essa jornada não precisa ser vivida sozinha. Eu preparei um guia simples, pensado justamente para mães que querem mais clareza e tranquilidade na hora das refeições. Sem regras rígidas, sem pressão, apenas orientações leves e práticas para o dia a dia. Se fizer sentido para você, esse guia pode ser um apoio extra nesse caminho, como uma conversa que continua mesmo depois do vídeo. E lembra sempre disso: seu bebê não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de você, presente, aprendendo junto, um dia de cada vez.